Maurício Valentim da Silva aqui. Gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, em nome da professora Eliane Batista, o convite para participar da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do campus UFAM Itacoatiara, Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Bem, a palestra que eu vou tratar aqui tem como abordagem a metodologia da pesquisa em educação, relato de análise qualitativa de conteúdo. Espero que todos e todas possam aproveitar essa preleção. Eu gostaria de ressaltar que o ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa em Educação, Formação e Ensino para a Diversidade iniciou-se ontem, com a líder do nosso grupo de pesquisa, no I7 UFAM, a professora Nayana Teles. Eu, como vice-líder do grupo, dou as boas-vindas também a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui e dizer que o nosso grupo está aberto para todos os pesquisadores, professores, professoras que, na verdade, são todos pesquisadores e pesquisadoras, para participar do nosso grupo de pesquisa. É só enviar um e-mail para a gente. Esse e-mail vai aparecer novamente no final da palestra do dia de hoje. Então, a minha palestra está dentro desse ciclo, E nós vamos trabalhar em 3 linhas de pensamento, O primeiro é o campo de pesquisa em livros didáticos, um breve histórico. Vou falar um pouco da perspectiva teórica do tratamento dos dados e tentar elencar alguns exemplos rápidos, tendo em vista o tempo destinado para essa atividade. E, para fechar, vou demonstrar rapidamente também 2 exemplos de análise de livros didáticos. Então, vamos para a primeira parte da preleção. É necessário enfatizar que há 4 aspectos fundamentais nesta área de pesquisa que têm sido objeto de reflexão dos pesquisadores das ciências sociais. O primeiro refere-se às implicações do texto pedagógico. Em outras palavras, refere-se ao uso desses livros didáticos pelos professores e sua recepção pelos alunos. Em outras palavras, seria compreender como os estudantes recebem, como eles constroem esses ensinamentos que estão contidos nos livros didáticos. Não necessariamente todo o conteúdo do material didático ele é transmitido de uma maneira bancária, automática para os estudantes. Isso a gente precisa de ter isso muito claro em mente. Segundo, está focado na análise do próprio livro, texto, ou seja, no livro didático, com atenção especial ao que está incluído no mesmo, o que é omitido, as causas dessas inclusões ou omissões e os conteúdos apresentados, ou seja, estarmos atentos aí aos sinais dos currículos ocultos também, ou seja, presenças e ausências. Dizem muito sobre o que é desejado para que possa ser transmitido para gerações futuras, para aqueles grupos que detêm esse poder de seleção de conhecimentos para gerações futuras. O terceiro descreve a importância da dimensão filosófica da pesquisa, ou seja, nenhum material didático de nenhuma disciplina ele é neutro. Ele tem também uma perspectiva de dimensão filosófica. Eu quero dizer o seguinte: qual é a perspectiva de ensino, de educação, de visão de mundo está embutida, está por trás, ou dá a cara para esse material didático? É cognitivista? É socio-interacionista? É tradicional? Então, é nessa perspectiva. O quarto desenvolve uma crítica ideológica e cultural dos livros didáticos, mas sem excluir da pesquisa uma análise de conteúdo segundo uma perspectiva didática e epistemológica. Além disso, como o livro didático não é um mero espelho da realidade, os historiadores se interessam justamente pela análise dessa ruptura entre realidade e ficção,
ou seja, nas intenções dos autores que jogam com esses dois cenários. É porque o pesquisador ele precisa de ter esse feeling para observar que ele não é um puro reflexo da realidade. Ele joga com esses dois cenários, né, da realidade e da ficção. Ou seja, aquilo que os organizadores dos livros ou as instituições que estão responsáveis por organizá-los, o que eles querem transmitir, como eles querem, e o que eles não querem transmitir, lembrando novamente. Assim, não devemos perder de vista que as estruturas de dominação são legitimadas pelas ideologias dos grupos que detêm o poder, e que, historicamente, todo discurso é produzido e interpretado, ou seja, está situado no tempo e no espaço. O velho Freire sempre diz que nós estamos no mundo e com o mundo. Então, as relações elas são sociais, históricas, e elas estão no tempo e no espaço. Então, essas relações elas não podem ser analisadas, investigadas, mesmo os livros didáticos, como se elas estivessem apenas flutuando numa dimensão. Nesse sentido, cabe destacar que a linha de pesquisa no campo da história da educação, o marcado interesse no funcionamento interno da escola e na história do cotidiano da prática escolar, passou a ser conhecida como cultura escolar. A cultura escolar, seja no tempo presente, na história do tempo presente ou no passado, ela está preocupada com toda essa vida, com essa pujança da rotina escolar. E o livro didático, ele, de certa forma não, podemos dizer que ele é uma espécie de cápsula do tempo para os pesquisadores. Para esta área de pesquisa, os livros são fontes históricas, ou seja, são documentos, e o cruzamento do livro didático com outras fontes primárias dos contextos de transmissão e recepção do conteúdo do livro didático para alunos e professores é de extrema importância. Lembrando aqui o triângulo didático, né? Professor, estudante, o educando, dependendo da perspectiva da educação, e livro didático. Então, a gente tem um triângulo didático aí que perpassa o tempo. Então, por exemplo, para o pesquisador, a pesquisadora analisar os cadernos que eram utilizados pelos estudantes para suas anotações no cotidiano escolar. Então, quando eu vou investigar um livro didático, seja na história do tempo presente ou na história realmente passado, médio ou de longo prazo, da longa duração, se o pesquisador conseguir encontrar os cadernos que eram utilizados pelo dos alunos, né, que utilizavam aquele livro didático, aquela coleção que faz parte da amostra dos pesquisadores, é interessante cruzar realmente o que foi trabalhado pelo professor ou pela professora na época com os seus estudantes, para ajudar a fazer um cruzamento e confrontar essas informações, do que realmente foi transmitido e o que foi recebido para os estudantes tendo em vista esse triângulo didático, né? Professor, professora, estudante e livro didático. Isso é uma perspectiva que tem sido colocada de uns 5, 10 anos para cá, né? Não é algo que era muito corriqueiro, né? Nessas pesquisas de cultura escolar, tendo em vista tendo o livro didático como objeto de estudo. Da mesma forma, o livro didático não apenas aponta traços da cultura presente nas escolas, mas também se comporta como um dispositivo histórico. É um componente explícito da cultura escolar. É por isso que eu disse que ele, de certa forma, é uma cápsula de tempo presente e de tempo na longa duração, porque ele vai nos dar esses sinais, esses emblemas desse trajeto, como é esse cotidiano escolar nessa sociedade, nesse estado, enfim. Assim, a manualística, que é um nome muito trabalhado na língua hispânica, né? Esse termo ele é mais propício para o espanhol, ele constitui, na verdade, um campo de conhecimento e pesquisa sistemática sobre os livros didáticos. É porque também, como nós chamamos aqui de didáticos, ou principalmente os voltados à alfabetização, de cartilhas.
Também eles chamam também muito de livro-texto ou de manuais escolares. Então, daí também a curiosidade da origem do termo. A SEA manualista constitui um campo de conhecimento e pesquisa sistemática sobre os livros didáticos, como mencionei há pouco. Este campo teve seu início dos anos 1990 e desde então se tornou um campo de pesquisa muito profícuo. Há vários grupos de pesquisa na França, no Brasil também, né, principalmente na PUC São Paulo. Tem aí os pesquisadores ligados à parte da história da educação, da cultura escolar, que trabalham na história da educação, mais especificamente tendo em vista os manuais escolares, como o pessoal do grupo de pesquisa na Federal de Uberlândia, o professor Décio Gatti, enfim, e outros professores em outras regiões do país. E além na América do estudo da América do Norte, na Europa, Espanha e Canadá. Segundo Ocenbach, o livro didático, como fonte primária, ou seja, o documento, como já especifiquei, ganhou o status de patrimônio histórico da educação. É uma outra linha, né, de investigação dentro da história da educação, pois como produto da sociedade oferece um rico material para análise de diferentes concepções e políticas sociais que têm influenciado sua elaboração. Mais uma vez, esse conceito aí de cápsula do tempo, de dispositivo histórico, vem aí cada vez mais fortalecido dentro dessa perspectiva que entende o livro didático como patrimônio histórico da educação. O estudo histórico ele mostra que os livros didáticos eles têm 4 funções essenciais, que podem variar consideravelmente de acordo com o ambiente sociocultural, tempo, disciplinas escolares, níveis de ensino, métodos de ensino e formas de uso. Então vamos destacar aqui essas 4 funções. A primeira é a função de referência. Essa função seleciona para a posteridade os conhecimentos, destrezas ou habilidades. Aqui essa função ela está muito relacionada a essa questão exatamente do status quo da sociedade do momento que organiza aquele material didático. Ou seja, de certa forma, esses livros escolares vão sistematizar os conhecimentos que vieram da ciência de ponta, da pesquisa aplicada. No entanto, do ponto de vista social, cultural e político, há uma influência muito forte daquilo que os grupos dominantes do momento definem como importantes para serem transmitidos para as próximas gerações. Não podemos esquecer dessa perspectiva. A segunda função, que é instrumental, eu acho que acredito que seja a mais conhecida. Significa que os livros didáticos colocam em prática métodos de aprendizagem, propõem exercícios, seja atividades pedagógicas, dependendo do contexto, tem como objetivo facilitar, ou seja, mediar, né, a aprendizagem, a memorização de conhecimentos, né, que é o menor, a gente tem que fazer essa ressalva aí, o menor nível cognitivo, né, dentro da taxonomia de Bloom revisada, e promover a aquisição de competências disciplinares ou transversais. Aí a gente já está pensando na interdisciplinaridade, bem como a apropriação de competências, métodos de análise ou resolução de problemas, entre outros. Então, essa é a função mais conhecida do livro didático, que talvez a maioria das pessoas pensem que seja única, não é. A terceira função é ideológica e cultural. Essa aí nem sempre ela está explícita, às vezes ela faz parte aí como um elemento que sinaliza o currículo oculto. Esta função é considerada a mais antiga, desde o século XIX, com a Constituição dos Estados-nação, que aí a gente vem dentro dentro da teoria de aparelhos ideológicos de Estado ao sé, né? Não podemos esquecer essa parte da sociologia da educação. Na Constituição dos Estados-nação e desenvolvimento. Neste contexto dos principais sistemas educacionais, os livros didáticos tornaram-se um dos principais vetores da língua, cultura e valores das classes dominantes. E aí esses 3 elementos aí, o próprio Chopin, esse autor francês aí muito renomado na área dessa parte da manualística, ele vai sinalizar para a gente aí o quê? A questão da identidade nacional, que está muito atrelada a essa discussão dos Estados-nação. A quarta função é a documental. Acredita-se que o livro didático pode fornecer um conjunto de documentos textuais ou icônicos, seja figuras, gráficos, imagens, né, cuja observação ou comparação pode desenvolver o espírito crítico do estudante. Ou seja, a história traz os elementos necessários para a reflexão
do tempo presente, para que eu possa planejar o futuro de uma maneira, da melhor maneira possível, mais sustentável, mais igualitária e antes passando pelos elementos equitativos da civilização do século XXI, tão legados em tempos tão difíceis que vivemos atualmente. Quando um livro é simplista, opções escolhidas pelos seus organizadores, lembre-se, ou seja, eu gostaria de, como eu fiz aí, um destaque, simplista, não simples. Tanto nos fatos como na sua apresentação, seja na estrutura, desenho, tipografia, na questão do livro impresso, né, não caberia para o e-book, isso não significa que não seja neutro, pois os silêncios também são muito esclarecedores, ou seja, o silêncio diz muito dentro como sinais da materialidade do currículo oculto. Então, todo pesquisador, pesquisadora deve ter esse feeling, estar atento a essa perspectiva desse silêncio, pois também são muito esclarecedores. Não existe nenhum material neutro, né? Mesmo que ele seja simplista. Isso aí que estamos aqui conversando. Assim, outro aspecto importante para o pesquisador de livros didáticos é identificar se há erro nos aspectos temporais, como exemplos de anacronismos, ou seja, pleno século XXI, né, detectar nos livros didáticos em relação a atitudes, né, que a extrema-direita chama de atitudes de politicamente correta, né, racismo nos autores, antifeminismo. Hoje, a gente vive uma anacronia muito forte dentro do Ministério da Educação, atrelado na ideia dessa fiscalização dos livros didáticos, porque eles justamente combatem, né, de uma maneira tanto quanto distorcida e politicamente ideológica, essas questões que são típicas da civilização do século XXI. Igualdade, equidade de gênero, paridade das mulheres, de negros, indígenas, quilombolas em cargos políticos, né? Enfim, em cargos eleitos pela população brasileira. Então precisamos enquanto pesquisadores, captarmos, né, esses anacronismos em pleno século XXI nos livros didáticos. É isso que Chopin chama a atenção. Bem, a segunda parte da preleção nós vamos falar justamente do tratamento dos dados, né? Eu fiz um breve histórico da manualística, desse campo que tem os manuais, os livros escolares, sejam cartilhas, manuais escolares, livros didáticos, não importa a modalidade de ensino ou nível. Mas agora nós vamos falar um pouco mais das técnicas, das ferramentas, né? Então, eu vou chamar a atenção para a metodologia de análise qualitativa de conteúdo. Então, a Bardeen é uma das mais citadas, autora francesa. Então, eu fiz aqui alusão aos artigos mesmos originais dela em francês, né? De livro didático. Então, a metodologia de análise qualitativa de conteúdo de livro didático pode ser aplicada em uma amostra aleatória ou não. Tá? Depois eu vou dizer aí o que pode definir o critério da escolha da amostra ser não aleatório. Tá? Aleatório, né? Se eu vou analisar livros de matemática do ensino médio, eu vou escolher todos que estão sendo utilizados naquela escola, naquele sistema, e posso definir um critério histórico, nos últimos 2 anos, no último ano, nos últimos 3 anos, enfim. Depende se a pesquisa é longitudinal ou não. Ainda nesse tipo de tratamento de dados, a técnica de análise qualitativa de conteúdo temática, né, ela pode ser utilizada para classificar. Ela tem esses 3 princípios aí, né, fins: classificar, contrastar e comparar o corpo de dados escolhidos na amostra de estudo. Lembrando que na análise de conteúdo a gente sempre quer reduzir dados. A gente quer reduzir os dados para que a gente possa ampliar essa lupa e esse olhar, tendo em vista os nossos conceitos, né, que a gente vai utilizar para fazer essa leitura desses dados, né, dessas unidades de análise. Então, assim, essas unidades temáticas, que são transformadas também em unidades temáticas, são transformadas em unidades de análise, elas podem ser exercícios pedagógicos, elas podem ser imagens, figuras, elas podem ser textos, né, que vão tratar sobre um tema X, enfim.
Isso se aplica a qualquer disciplina, conteúdo escolar, de qualquer nível, até mesmo da educação popular, enfim, da educação não formal ou informal, né? Esses materiais didáticos utilizados. Isso não importa. Então, podemos muito bem aplicar a metodologia da análise qualitativa de conteúdo temática em amostras de livros, né, didáticos, de cartilhas, de manuais escolares. No entanto, é importante ressaltar que o pesquisador trabalha com pistas, sinais, ou seja, com documentos que ele pode descobrir ou levantar. Porque às vezes você pode fazer um estudo e daqui a alguns anos aparecer algo que vai complementar ou contradizer o que o pesquisador e a pesquisadora fizeram. Porém, deve-se compreender que aquele estudo é feito com os materiais que foram encontrados, pesquisados, levantados. E às vezes há materiais que ficam, por exemplo, alguém resolve doar, um acervo, enfim, então e pode se complementar, principalmente esses livros didáticos que eram utilizados para alfabetizar nos anos de chumbo da ditadura no Brasil. Os livros foram enterrados, né, porque a, a polícia, o exército brasileiro, a polícia do exército procurava e queimava esses materiais, né. Ressalta-se que a análise dos dados de pesquisa deve ser organizada em três fases. Então, essa metodologia ela tem três momentos. Então, primeiro é a fase de preparação, de organização, onde o pesquisador ele vai definir as linhas gerais do estudo. Ele pode fazer uma entrevista exploratória com alguém que tenha organizado uma determinada coletânea, enfim, para que ele possa conhecer um pouco mais do objeto que ele está escolhendo, que ele está definindo, conversando com o orientador, enfim. Então é uma fase assim que você pode utilizar vários meios, né? Entrevista, exploratória, por Skype, presencial, agora em tempos de pandemia, né? Por Skype, por WhatsApp, enfim, pelos diversos aplicativos que existem aí, né? Para justamente organizar as ideias. Não necessariamente são coisas que você vai escrever, vai colocar no texto, mas que vai ajudar aí nessa organização das ideias para facilitar a segunda fase, que é a exploração dos livros didáticos, ou seja, aqui já entra os critérios de inclusão e exclusão para definir, onde você já vai definir os critérios de inclusão e exclusão da amostra, né? Corte temporal, história tempo presente ou não. Adiante eu vou falar um pouco mais sobre essa perspectiva dos critérios qualitativos que a gente vai utilizar para ajudar a definir a amostra. A terceira e última, e uma das mais complexas, é a preparação do relatório científico, né? Ou seja, é aonde eu vou fazer a interpretação e a inferência. Bem, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, depois a gente pode organizar mais uma preleção, uma palestra aí sobre esse tema dentro do nosso grupo de pesquisa. Existem os softwares, né, livres e outros, tem as versões gratuitas e as versões pagas de análise quantitativa ou só quantitativa ou qualitativa. No caso aqui eu estou falando mais da perspectiva qualitativa, né? Então existem vários, né? Quagmire, Atlas TI, existem vários, né? Que ajudam a fazer essa interpretação, esse armazenamento dos dados. Né? Mas isso aí é assunto para outros, história para depois, né? Então, se eu estou fazendo um artigo, um relatório de iniciação científica, ou uma dissertação, uma tese, é aí nessa parte da apresentação e da discussão dos dados, confrontando com outros estudos, né, cruzando os continentes em vários idiomas, para buscarmos diferenças e semelhanças, né, e peculiaridades, né, que é o forte da pesquisa qualitativa. O forte da pesquisa quantitativa são padrões, né? Semelhanças, as diferenças, peculiaridades ficam mais na pesquisa qualitativa. Além da abordagem qualitativa, existem mesmo métodos quantitativos, né? Eles também são utilizados em outros estudos para mensurar aspectos do texto em termos de frequência, né? E extensão do espaço alocado para um determinado tópico. Tem estudos que mesclam quali e quant. Aqui eu só vou falar um pouco, assim, claro, a perspectiva quant é muito importante, mas existem especificidades, né? Ou seja, o ponto forte de um e de outro, certo?
Isso se traduz especificamente na quantificação da frequência de determinadas palavras, ou nomes, lugares ou datas que aparecem na amostra de livros didáticos de pesquisadores que optam pela análise quantitativa do conteúdo. Os softwares de análise qual-quant, eles apontam muito, por exemplo, quais são os temas que mais aparecem em determinado material, até pelo número de vezes que se repetem, né, aquelas frases ou aquela determinada palavra-chave. Que isso ajuda também nessa brainstorm, né, nessa tempestade de ideias ali na fase de preparação. Então, essa é a frequência, né? Quantas vezes, por exemplo, a palavra sexualidade, o gênero apareceu no material, ou um determinado conteúdo de matemática, ou de química, ou de biologia, né? Ou de história. Na perspectiva quant, né, também envolve medir a maior ou menor extensão de espaço alocado para um determinado evento tópico, ou seja, o que aparece mais e o que aparece menos. Ajuda também a medir isso, né, de certa forma. O que é mais, se chama mais atenção, o que fica mais oculto ou se fala menos. Como em outros campos da pesquisa social, os métodos quantitativos são úteis na análise de grandes amostras, como eu comentei, por exemplo, em pesquisas longitudinais. Vamos imaginar, vamos fazer uma pesquisa para analisar os de matemática e biologia nos 4 últimos governos do estado do Amazonas, nos últimos 5 governos do estado do Amazonas, nos últimos 20 anos. Então, a perspectiva quant aí, ela é uma ferramenta metodológica que vai ser muito útil para levantar esses dados mais quantitativos. No entanto, os métodos quantitativos não citam de acordo com os elementos subjetivos e peculiaridades da realidade social e da história, de onde provém os livros didáticos da amostra de estudo. Ou seja, essa é uma grande deficiência do método quantitativo. Ele não está preocupado em buscar essa profundidade, essa qualidade, essa profundidade no contexto social, histórico, político, econômico do contexto, da onde foi fomentado, construído esse materialidade. A gente tem que entender que esses organizadores, eles vivem numa sociedade, né? Tem valores, estão num país, tem a teia da cultura, enfim. Então, existem várias coisas que não são sensíveis a tanto aplicativos, softwares de análise quantitativa ou a métodos estatísticos quantitativos. Isso é uma peculiaridade para medir a intensidade e sentir indícios da intensidade do fenômeno na perspectiva qualitativa. A análise de conteúdo qualitativa é a ferramenta à disposição do pesquisador e da pesquisadora para analisar o conteúdo dos livros didáticos e identificar quais informações sobre grupos, eventos e valores são respeitadas ou destacadas, né, e quais não são. Então, isso é extremamente interessante e rico para os investigadores, para os pesquisadores e as pesquisadoras. Então, dessa forma, eu gostaria de deixar uma recomendação metodológica de Wald, que é um artigo-chave para quem vai fazer análise de didática na área de estudos sociais, nessa perspectiva qualitativa. Deve-se incluir profundidade e detalhes na comunicação dos resultados e uma explicação clara de como os livros de dados foram analisados. Ou seja, o processo de análise dos dados não deve ser subjetiva. Apesar da abordagem qualitativa buscar subjetividade, como a gente fez, como foi o processo, ele não pode ser subjetiva ou suprimida pelo pesquisador em seu informe científico, lá no relatório, no artigo. Então, essa é uma grande crítica que os trabalhos na América Latina e no Brasil recebem. Eu estou dizendo que na Europa, na América do Norte, no Ocidente, não existem esses problemas de subjetividade, ou seja, de não comunicação no processo de codificação, decodificação e de tratamento dos dados, mas é uma grande crítica qualitativa nos trabalhos na América Latina. São muito enciclopédicos, muito livrescos, teóricos ao extremo, ao ponto de que você não consegue entender como aquilo foi mensurado, como aquilo foi inferido do ponto de vista respeitando as perspectivas subjetivas da pesquisa qualitativa. Porque tem pessoas que falam, não, mas professor Fabrício, mas como assim? É a qualitativa, busca o subjetivo. Sim, mas a maneira, nós temos que comunicar para os nossos pares em uma linguagem clara, como que nós, enquanto pesquisadores ou pesquisadoras,
elaboramos, chegamos àquele processo. Então não é possível que toda minha análise só eu seja capaz, ninguém, e pelo menos 70% da análise do resultado que eu cheguei, outros pares ao revisitarem possam discordar, concordar em até 30%, 40%, isso é normal, mas discordar em 100% ou não entender como a gente fez a análise, aí realmente fica muito complicado para validar esse estudo, né? Aí o rigor fica muito comprometido. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. Ressalta-se que as unidades de análise, cujo objetivo central é reduzir os dados do documento analisado, ou seja, não vou analisar o livro inteiro, tudo eu vou dizer, né? O que eu vou analisar nesse livro, né? Então, essas unidades de análise vão ajudar a fazer esse objetivo central aí, que é justamente isso que a gente estava comentando, né? É reduzir os dados do documento analisado, para que possam realmente ser analisados de uma maneira clara, robusta, né? Os livros didáticos podem ser selecionados intencionalmente ou não, né? Então, assim, as unidades de análise, elas têm esse objetivo de redução de dados, né? E a amostra, como eu comentei, ela pode ser selecionada intencionalmente ou não, ou seja, aleatória ou não. Existem critérios de valor histórico, de utilização ao longo do tempo por um sistema educacional e até mesmo de livros didáticos que foram proibidos ou que são excluídos de um determinado plano nacional de livros, né, a serem adotados em um município, um estado e um país. Então, esses são alguns dos critérios qualitativos que o pesquisador e a pesquisadora devem estar atentos ao escolher a amostra, né, que vai, ou seja, quais são os livros didáticos daquele conteúdo, daquele estado, daquele país, daquele município, aquela modalidade aquela disciplina entrarão na amostra. Quais são esses critérios? Tudo isso tem que ficar muito claro na metodologia, né? Se for, professor, mas e se for, eu quero que seja aleatório, são livros de matemática do terceiro ano do ensino médio utilizados no município de Taquatiara, não tem problema. A rede público-privada, enfim, não tem problema. Ou seja, pode ser aleatório, né? Mas aí tem que deixar isso claro. Mas quando não é aleatório, tem que explicar quais critérios qualitativos foram utilizados como critério de inclusão e exclusão da amostra. Além disso, de acordo com o Chu, que é um outro grande pesquisador aí no Oriente, com relação a livros didáticos, é muito interessante, né? Discute lá na China os livros didáticos, suas minorias étnicas, enfim, muito interessante. A justificativa e a explicação da estratégia de amostragem são essenciais para integrar o rigor aos resultados da análise. Então, todas essas recomendações aqui que estamos tratando, trata-se disso, de rigor aos resultados da análise. Isso é muito importante para dar mais credibilidade e ser melhor aceito pela comunidade científica que pesquisa o tema em questão dos livros didáticos. Então, já na fase final aqui da nossa preleção, nossa fala, que eu queria chamar aqui, tendo em vista a questão do tempo, para não ter objetivo aqui de cansados, exemplos de análise de livro didático. Então, uma amostra dentro do levantamento de exercícios pedagógicos didáticos que eu já realizei no meu doutoramento, né? Por exemplo, Lavelle, em 2008, o objetivo da pesquisa foi determinar até que ponto os livros didáticos de história americana, lá nos Estados Unidos, oferecem ou não oportunidades para que os alunos se envolvam e desenvolvam habilidades de pensamento significativas. Por que pensamento significativo? Porque é justamente aí, né, a mola mescla para o pensamento crítico. Então, por isso que ele estava preocupado nesse estudo e em pensar nessa perspectiva aí de educação e cidadania. A análise revelou vários problemas. Ele analisou, se não me engano, mais de 1000 exercícios de vários livros utilizados numa determinada província do estado nos Estados Unidos, em determinada faixa temporal, de tempo presente. A análise revelou vários problemas, como o número desproporcional de exercícios pedagógicos, aqueles exercícios que os livros têm, semelhantes. Ou seja, semelhantes com questões que seguem o modelo de memorização, ou seja, tinha muito mais exercícios que trabalhavam o menor nível cognitivo, aí, novamente seguindo a taxonomia de Bloom, que é de decorar, que é o menor nível cognitivo, ou seja, a menor capacidade que a gente trabalha no nosso cérebro é a memorização, a famosa decoreba, o decorar, né, recall, em inglês.
Então, isso justamente trabalha nessa perspectiva de que os exercícios não estimulam o pensamento significativo, a criatividade e, consequentemente, vai prejudicar o pensamento crítico dos e das estudantes lá nos Estados Unidos. Sobre a questão do tema da sexualidade, destaquei aqui um estudo, um artigo publicado numa revista indexada, um estudo de 2011, né, mas muito interessante, que eles estavam analisando a temática sexualidade em livros cheios de ciências, em livros que tratavam a temática da sexualidade. Então, discutiram como a sexualidade está ligada à identidade nacional, etnia e diversidade cultural em livros noruegueses, né, na Europa, para jovens de 13 a 16 anos. Os autores mostraram como a igualdade de gênero e os direitos dos homoafetivos na Noruega são mobilizados como marcadores em textos pedagógicos. Textos seriam os livros, viu, pessoal? E discutiram o que isso significa para a inclusão desses jovens em grupos de nacionalidade norueguesa. Vejam bem como que esse tema aí da sexualidade está totalmente também relacionado à questão da identidade e os livros didáticos, né? Coisa que a gente nem para pensar. Os autores concluíram que esses livros didáticos sobre sexualidade podem ser vistos tanto para construir quanto para controlar as fronteiras étnicas na sociedade norueguesa. Ou seja, não existe neutralidade no conhecimento científico. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa pequena preleção. Obrigado pela atenção de todas e todos. Aguardo os comentários, as questões no meu e-mail fvalentim, com M de Maria no final, s@ufam.edu.br. Obrigado, tchau e uma boa continuação do evento a todos e a todas, e esperamos vocês nos nossos próximos eventos do grupo de pesquisa da Educação e Diversidade 7 UFAM.